de povo da Bíblia, e que muitos fatores vão mudando, as pessoas vão se, desleixando da coisa, pegando outras coisas, outros rumos, né? Então, eu tenho meu guarda-roupa aqui, eu estou pegando as coisas aqui que não é precisão, né? Muitas coisas que distraem a Bíblia, né? Então, até que eu estava fazendo esse sermão, que eu peguei o enunciado que eu mostrei para vocês, né? Mas a minha parte aqui é essa parte que quase não dá para ler, que nem eu entendo aqui, né? Então, eu estava escrevendo ali, alguma coisa, estava pesquisando na internet com o meu notebook aberto, e eu pesquisava ali, mas alguns enunciados vão no celular, que é mais rápido, né? Daí quando eu abri o celular aqui, daí já tem uma notificação, uma mensagem, um WhatsApp de alguém, outro perguntando alguma coisa, a associação querendo saber alguma outra coisa perguntando, pessoas de fora. Daí quando ele começa a responder, daí depois de 15 minutos, eu estava no sermão, né? Fui procurar o negócio do sermão ali, e fiquei 15 minutos aqui respondendo, falando, né? Daqui a pouco já abre o Facebook, o Instagram, e ali vai se dispersando. Então, a minha Bíblia, né? Está aqui, mas eu não preciso dela. Eu tenho no celular. Aqui no celular tem a Bíblia completinha. Eu não preciso nem procurar, eu não preciso nem achar o livro de Colossenses, Filipenses, está esse negócio da Bíblia, né? Então aqui é mais fácil só digitar, bater em cima, tá rapidinho. Só que daí, quando não tem bateria no celular, eu vou precisar procurar na Bíblia onde está. Como é que eu vou achar? Onde fica o livro de Jonas, Tito, então Pedro? Como é que vai achar Tito, Pedro na Bíblia? Então, nós perdemos a identidade que nós temos, a facilidade que muitas vezes nós, quando éramos crianças, né? Quem jovem é mais tempo que nem eu mesmo, tinha concurso bíblico, né? Procurava na Bíblia de quem achava mais rápido, né? Então, isso, a pesada ficava bem louco, minha prima, né? Procurava, ele sabia onde estavam os livros. Isso, coisas que estão se perdendo, não existem mais por causa do celular. Agora tem a IA, que é pior, né? Chat GPT, mais pior ainda. Né? Então, as tecnologias, elas vão avançando, né? Então, a IA agora está tomando conta, né? Até você está conversando, a IA já existe há muitos anos, né? No meu trabalho já usava a IA em 95, 96, já existia, mas moderadamente, porque senão os programadores iam só usar IA, né? Então, acabava perdendo aquela noção do que poderia ser feito, a maneira direcionada, então era usado com moderação, agora popularizou. Então, isso, como fala, viralizou. Então, a nossa igreja, ela vai entrando junto nesse meio, e nós até vamos perdendo a nossa identidade, né? Então, será que nós ainda somos o povo da Bíblia? Podemos ser? Podemos voltar se não somos mais? Então, isso que nós temos que trabalhar, a nossa identidade, ela tem que funcionar como funcionava antes, né? Eu lembro quando a gente viajava antigamente, não tão antigamente, mas antes do Google Maps, do Waze, como se fazia para achar uma igreja no sábado? Como é que era? Chegava lá em, sei lá, em Itaiópolis do Norte, lá, né? Uma cidade pequena, às vezes estava viajando, você passava no sábado lá, e aí, como é que é a igreja adventista? Não tinha encontro em uma igreja, não tinha Waze, não tinha. Perguntava, tal, mas se você desse uma volta na cidade pequena, elas, opa, aquele ali é adventista. E está indo para a igreja. A Bíblia. Então você conhecia, olhava a pessoa, ele está de terno, está bem vestido, assim, com a Bíblia, junto, está indo para a igreja. Então vou seguir ele, acabava encontrando. Isso é a realidade, porque acontecia, com a gente acontecia, né? Minha mãe veio, meu pai gostava de viajar, eu sempre estava nas férias viajando. Já usamos essa estratégia algumas vezes, né? E deu certo, porque você conheceu, viu uma família andando na rua assim, esses daí são adventistas, vamos ver que eles estão indo para a igreja, já descobriram que era a igreja. Então, essa é a identidade da igreja adventista.
Quem que não lembra dos debates que havia, geralmente com os adventistas, com os irmãos dos testemunhos de Jeová, né? Então, nada contra, não estou falando mal, mas era, no dia que o era organizado, né? Era marcado os debates lá uma semana antes, não. Quarta-feira, 8 horas, vamos se encontrar lá e, né, coisa ficava feia lá. Bateu o outro lá e eles queriam confrontar os adventistas, então o testemunho de Jeová queria confrontar os adventistas, para ver se derrubavam, né? Então, era até engraçado ver, né? Mas, geralmente, a Bíblia, ela não tem segunda versão, é uma versão só, né? Se você segue a Bíblia, quem falou hoje, né, procurou no chat GPT, ele toca a igreja, certo? Para procurar o chat GPT, ele respondeu que é a igreja adventista, né? Então, a IA também fala coisas certas vezes, né? Então temos que usar a parte boa, né? Então nós temos esses caminhos que às vezes nós trilhamos, muitas vezes eles chegam numa encruzilhada. Nós temos que saber para que lado nós vamos. Vamos pegar o lado ruim, né? Saber executar o que nós temos, né? Voltar à rotina adventista do sétimo dia, os cultos, né? Eu não estou falando em mim também, né? Cultos de pôr do sol, culto pela manhã, meditação matinal. Nós acabamos deixando, porque a nossa vida é tão corrida, que nós acabamos esquecendo, não dá tempo de ler a meditação, né? Nem no sábado do culto, mas 9h30, já muito cedo, né? Então, 9h30 cedo demais, não dá para ler a meditação. A nossa cabeça vai se moldando de uma forma, né? Isso não somos nós, é o inimigo que ele se aproveita. Nós vivemos no meio do pecado, e o pecado quer entrar, o inimigo quer entrar na nossa cabeça, né? E às vezes nós acabamos deixando de lado as coisas boas que Deus nos proporciona. Como é bom você iniciar o dia com Deus no pensamento, né? Então, pare a sua rotina, leia a meditação, faça uma oração, né? Vai demorar 3 minutos. Não vai ter diferença, não vai, né? Então, isso nós temos que colocar na nossa mente, que isso não atrapalha a nossa vida, isso vai ajudar a nossa vida, né? Então, fazer os cultos de pôr do sol, né? Quem lembra dos versos para memorizar agora, que era o verso áureo, quem que lembrava de decorar o verso áureo? As crianças sabiam, né, que tinha que decorar e decoravam, né? Isso acontecia, não acontece mais, né? Outro pode ser que aconteça, mas não é regra, agora é exceção. Então, você ser um adventista no sétimo dia com identidade, agora virou exceção e não regra. Então, nós temos que voltar a ser adventistas no sétimo dia sem exceção, sendo adventistas realmente, né? E o inimigo ele trabalha para que nós esqueçamos desse lado, né? Que nós façamos as coisas que não são vistas aos bons olhos de Deus, né? Então nós fazemos isso, às vezes sem querer, às vezes pela rotina, porque tudo é mais importante, né? Tudo na nossa vida é mais importante do que pararmos para perdermos o tempo para ler a lição da escola sabatina, para ler a Bíblia, né? Então, coisas que muitas vezes nós deixamos de lado, coisas simples, né? Uma oração, na hora da oração, todo mundo ajoelhado, alguém levanta e sai, passa pelo corredor, fala, né, fazendo barulho, levantando aqui. Então isso distrai, porque Deus está conosco. E nesse momento nós estamos prostrados em adoração, todo respeito a Deus é pedido. E nós temos que ter esse respeito. Então isso vai se perdendo. Muitas pessoas vão chegando na igreja adventista e não tem essa cultura, porque isso foi se perdendo com o tempo, né? Na minha época, se tivesse uma coisa dessa, pelo menos 2 dedos perdia. O pai pegava o pescoço ali, né? E o acerto era feito ali mesmo. Mas isso são coisas que vão se perdendo, né? Então a gente acaba pecando, né? Por não só negligência, mas não saber, né? Então nós temos que ter a ciência que Deus ele está aqui conosco, está sentado ao nosso lado.
Se nós estamos ajoelhados aqui, prostrados, pedindo a Deus pela nossa vida, pela nossa igreja, então nós temos que ter todo o respeito, né? Então, daí, antigamente, tinha um diácono, ficava na porta lá, fechava a porta e entrava na hora da oração. Não tinha conversa, né? Então, nós temos que resgatar esse respeito, essa adoração que nós temos para com Deus, né? Mudar um pouco a nossa vida. Tem na Bíblia fala, né? Andar com reverência na casa de Deus, cadê o valor? Na lei do valor também está. Andar com reverência na casa de Deus, né? Então, também depois, terceiro, último coração. Então, você sempre ter Deus no pensamento, né? Toda aquela música que cola na tua cabeça, às vezes você escuta uma música e fica aquela música o dia inteiro, né? Se você escutar boa música, vai ficar uma boa música. Se você escutar coisa que não presta, vai ficar aquela coisa que não presta o dia inteiro, você lembra daquilo. Então, se nós tivermos a nossa rotina ao lado de Cristo, nós teremos um bom relacionamento com Ele, uma boa rotina. Então, essa reverência na casa de Deus, ela expressa a nossa comunhão com Cristo, mostra que nós temos plena convicção que Ele sempre está conosco, nós temos que ter respeito, né, para com Ele. Então, a reverência na casa de Deus, ela é um comportamento respeitoso que demonstra honra, temor e amor por Deus. Isso envolve manter o silêncio e a concentração durante os cultos, evitar distrações como celulares, né, vestir-se adequadamente, ter uma postura atenta a ouvir a palavra, né? Então, como nós podemos revelar a nossa reverência? Silêncio e oração, atenção à palavra, evitar conversas paralelas, cuidado com as crianças, evitar atitudes impróprias, jogar lixo, desenhar os nomes, etc. Quem quer olhar no papel, vai desenhar o meu nome, se tiver aí, não foi escrito, né? Então, tem umas escritas aí, então, isso faz parte da reverência, né? Então, não podemos ficar escrevendo no lixo, deixando, tem a zeladora vem aí e limpa. Mas não é por isso que tem que estar jogando lixo para qualquer canto, né? Então, isso é reverência, né? Deus está aqui, não vou ficar jogando pegar o copinho e jogar ali. Deus está conosco, então nós temos que ter respeito e reverência para com Ele, né? Então, por que a reverência ela é importante? É o reconhecimento da santidade de Deus. Foco no objetivo do culto, a presença divina, Deus está presente conosco. Proximidade com o Pai Celestial, então nós temos que ficar o mais próximos possível com Deus. Todos esses fatores que eu li, eles nos aproximam de Deus. Então nós temos que estar cada dia mais perto dele, porque podemos ter medo que o inimigo faça alguma coisa conosco, nos prejudique? Não, nenhum. Mas nós temos que estar ligados com o Pai, com a mão bem presa nele, né? Uma criança aí de 2 aninhos, ele vai atravessar a rua sozinha, é perigoso? É perigoso. Mas se ela estiver com a mão na mão do pai, ele 98% de chance de ter tudo, né? Então, nós temos que estar ligados no Pai com a mão firme na mão dele, e nós estaremos em segurança. A reverência a Deus, ela através dos cultos, sábados, domingos, quartas-feiras. Agora pegou uma coisa complicada, né? Porque nós somos adventistas do sétimo dia, só do sétimo dia de manhã. Então tem algumas categorias de adventistas. Qual que nós nos enquadramos? Será que nós somos adventistas do sétimo dia só de manhã? De tarde? Né? Então nós temos os cultos, irmãos, quarta, domingo, sábado, né? Então nós temos que ter a regularidade. Vem da igreja? Não. A igreja somos nós. Não existe igreja. A igreja está aqui. Se eu vier, a igreja é aqui. Agora, se a igreja comprar essa loja de carro, tem do lado ali de moto, e colocar a placa ali, a igreja vai ser ali. Mas qual é a diferença? A diferença sou eu e eles são vocês. Nós que vamos estar ali, vamos fazer a igreja lá. A igreja não quer dizer que a igreja tem que ser aqui. A igreja pode ser aqui, pode ser lá no Jardim América, nós podemos comprar a casa da frente e fazer uma igreja ali.
Igreja somos nós que temos que fazer a igreja. Ah, mas eu assisto lá no tempo de casa, lá está bom, né? Será que isso vai mudar a nossa vida? A rede do novo tempo é para nós? Não, não é para adventista. Você pode assistir, mas ela não é para você. Ela é para as pessoas que não conhecem a Bíblia. Nós temos que estar aqui na igreja para recepcionar essas pessoas, porque eles vêm na igreja, eles chegam aqui na igreja, cadê os adventistas? Então nós temos que ter essa linha de pensamento que nós recebemos a missão. A missão que Deus nos deu é pregar o Evangelho, recepcionar as pessoas que precisam conhecer a Deus. Se nós temos alguma coisa para compartilhar, é isso que nós temos. E não faz sentido nenhum você convidar alguém para almoçar na tua casa e essa pessoa chega lá e bate lá no dia do almoço. Ué, tem ninguém. Mas vão convidar para almoçar e não tem ninguém. Vai lá, bate mais uma vez, não tem ninguém. Então, a Novo Tempo, ela faz o convite. Venha para a igreja, venha para os cultos. Tem um site lá que manda os endereços das igrejas.